Então, nós vamos começar a apresentação da experiência exitosa da 4ª região. Meu nome é Michele Polipo e a Ana Inês Latorre, que trabalha em Porto Alegre, e eu em Florianópolis. Nós vamos apresentar 2 experiências, vamos dividir o tempo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Fonacom, participando a convite do André e também do desembargador Rogério Favreto, que é o coordenador do SISCOM de Porto Alegre, do TRF da 4ª região, e me convidou para estar aqui. Eu fico muito honrada e agradeço a atenção de vocês. A apresentação que eu proponho para hoje é um projeto que nós temos lá no SEJUSCOM, que eu coordeno lá em Santa Catarina, que é o projeto das constelações sistêmicas. Eu vou, então, mostrar para vocês a preparação da equipe, o que nós fizemos desde junho do ano passado, quando começamos, como foi a introdução para os jurisdicionados e a execução. Abordagem, objetivos, etc. Então, as constelações sistêmicas, que são estudadas pelo direito sistêmico, inclusive foi feito um evento sobre o direito sistêmico pelo CJF em Brasília, dia 12 de abril deste ano, onde vários juízes apresentaram suas práticas na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho. E, inclusive, nós apresentamos também, a Mônica, servidora coordenadora, apresentou lá em Brasília, que eu estava em férias, viajando. Então, nos estados, essa abordagem já acontece em 18 estados do Brasil, e nós começamos no ano passado lá em Florianópolis. As constelações familiares, elas é uma técnica criada pelo alemão Bert Hellinger, e ele tem várias obras, Ordens de Ajuda, Ordens do Amor, Um Lugar para Excluídos, ensinando como é que se faz essa espécie de terapia. E ele tem uma formação bem ampla. Primeiro estudou teologia, foi padre, trabalhou na África com as tribos Zulus, depois voltou para a Alemanha e desenvolveu essa técnica, que também vocês podem, se não quiserem ler os livros, também tem bastante artigo e vídeos no YouTube também, que eu não vou explicar hoje exatamente o que é a constelação, senão demandaria um dia inteiro. E o direito sistêmico, o juiz Sam Stott, lá da Bahia, também trabalha com isso há bastante tempo, foi o precursor da aplicação das constelações nos processos inicialmente de família. E na Justiça Federal nós não temos esse tipo de processo. Todo mundo pergunta, mas fazer constelação familiar em processo da Caixa? Sim, a Caixa é nossa parceira, como ontem o André falou, né? Desde sempre, a Caixa foi nossa parceira. E para essa iniciativa, a primeira pessoa que eu pensei em convidar justamente foi a Caixa. Então, eu marquei uma reunião com a procuradora-chefe da Caixa e apresentei para ela, chamei o Paulo Pimon, que é o psicólogo do Instituto Ipê Roxo, para apresentar para ela o que se tratava. Da mesma forma, também fiz com o Dr. Rogério Favreto, coordenador do SISCOM, que, em uma reunião que nós tivemos lá com outros juízes do interior, por videoconferência, aproveitei a oportunidade para apresentar para ele, e agradeço, porque tive o maior apoio desde o início. E o Paulo apresentou para ele alguns conceitos, e a partir daí nós passamos a adotar com o apoio do SISCOM. O objetivo, então, é proporcionar às partes a visão de temas que antecedem ao conflito. Isso em qualquer matéria. Eu comecei com a Caixa, mas depois a gente verificou que em todas as ações é possível aplicar, seja ambientais, ações civis públicas, de reparação de dano, conselhos, qualquer tipo de ação. E desenvolver práticas e posturas de paz, utilizando as constelações sistêmicas como contribuição para o resultado das conciliações. A constelação, o objetivo é só mais uma alternativa para que, ao final, a gente consiga conciliar, e, ainda que não consiga conciliar, para evitar novas demandas. A equipe, aí tem uma foto da equipe do SEJUSCOM, o constelador Paulo Pimon. Na primeira constelação, eu fiz a parceria com a Caixa e também com a Defensoria Pública. Então, coloquei só o processo da Defensoria Pública, participou também da constelação defensora, e uma advogada da Caixa. Agora, para as próximas oficinas, já os processos são variados, não só da Defensoria.
Mas eu comecei com eles porque achei que seria mais fácil de convencê-los. E foi interessante que já na primeira constelação, uma pessoa perguntou, mas vocês chamaram aqui só os devedores ou tem alguém da Caixa aqui também? E tinha uma advogada da Caixa constelando. Então, é essa equipe de participantes. Nós temos também a equipe de SEJUSCOM composta de servidores e estagiários e mais os conciliadores voluntários que atuam fazendo as audiências, nós também convidamos eles. Então, nós fizemos uma parceria voluntária com o Instituto Ipê Roxo, com esse psicólogo, Paulo Pimon, e a equipe dele, que fazem as constelações, gratuitamente, lá na Justiça. E fizemos também a reforma de uma das salas do SEJUSCOM, a gente adaptou para fazer a constelação, colocou um tapete, as cadeiras, enfeitou, de modo a... colocamos as figuras da conciliação, que foram também desenvolvidas por uma servidora do TRF4, da Justiça Federal de Santa Catarina, a Patrícia. Ela fez os desenhos e a gente colocou nos vidros para também dar um pouco de privacidade. Nós enviamos convites às pessoas para que venham por meio do processo, para que compareçam na oficina. O convite chega pelo correio, a pessoa não é obrigada a ir. Então, primeiro tem o convite para a oficina, depois de uns 20 dias acontece a audiência. É interessante que a oficina aconteça com bastante antecedência em relação à audiência, porque para dar tempo da pessoa pensar em tudo aquilo que aconteceu na constelação e facilitar depois a conciliação. Então, esse convite, depois, as pessoas que comparecem na constelação já levam o dia da audiência previamente agendada. E as outras pessoas que não compareceram, a gente manda depois o convite, a intimação para audiência pelo correio. Também aconteceu um fato que foi interessante, que as pessoas que foram, elas perguntaram se poderiam retornar à constelação, e eu falei que não, porque os processos seriam devolvidos, ou, se não houvesse conciliação, seria devolvido para o juiz julgar, e, se houvesse conciliação, o processo estaria encerrado, então eles não seriam convidados para uma nova constelação. E as pessoas queriam voltar, então eu falei, coloque então um e-mail e nós vamos convidar vocês para voltar. Os processos não estarão aqui no SEJUSCOM, mas vocês podem voltar se quiserem. E, para minha surpresa, todos colocaram o nome. Então, todo mundo quis voltar. E eu fiquei contente, porque, afinal de contas, a nossa ideia era uma constelação e as pessoas quiseram retornar para mais. E aí eu comecei também a fazer na execução penal. Selecionei processos de várias matérias, tributário, moeda falsa, pedofilia. Inicialmente eu comecei com a pedofilia e foi também engraçado que numa audiência eu propus para ele se ele gostaria de participar. O advogado disse que o réu disse que sim, o advogado também, e o procurador da República disse: "Ah, mas qual é a garantia de que isso vai resolver o problema da pedofilia?" E eu falei: garantia nós não temos nenhuma, mas a sentença também não vai resolver o problema da pedofilia. Então, eles começaram a fazer, e um desses réus de pedofilia falou assim: "Eu posso fazer uma pergunta?" Deu, pode. "E se eu for absolvido, eu posso participar igual do programa?" E aí, ele está participando do programa condenado, né? Mas, enfim, ele queria participar mesmo que absolvido. Então, a gente começou a fazer, mas aí na execução penal eu fiz diferente. Ao invés de convidar para participar da constelação, eu intimei para participar, dando um bônus, que seria a contagem em dobro do prazo de prestação de serviço à comunidade. Então, se ele ficar 3 horas na constelação, vai ganhar 6 horas de prestação de serviço. E a próxima oficina é dia 10 de maio. E aí também a gente começou um novo programa, que é o programa Prosperidade, que é um programa voltado para os endividados da Caixa, com oficinas, além de oficina de constelação, com as oficinas de educação financeira, palestras coletivas e também orientação individual, da mesma forma com uma parceria voluntária com uma consultora financeira.
E aí a pessoa pode participar de todas as oficinas e ela se inscreve para participar desse programa por e-mail para o Sejuscom e participa das atividades. Nesse caso desse programa Prosperidade, não importa se a pessoa tem ou não o processo. A gente pode fazer, ela pode participar das oficinas e depois serem feitas as audiências de conciliação de processos que ela tenha nas varas ou pré-processuais. De qualquer forma, o objetivo é evitar as demandas e, se ela resolver os problemas financeiros, não vai mais ter processo também, nem novas demandas. Então, esse é o programa Prosperidade. Ele é uma cópia dos programas que já existem no Distrito TJ, Distrito Federal, superendividados, no Rio Grande do Sul também tem, em vários lugares. E a gente uniu essas oficinas com a constelação familiar, com algumas modificações. E aí eu coloquei um cronograma das atividades que a gente fez, para vocês terem uma ideia de como que a gente começou, tudo que a gente foi feito, todo o treinamento. Eu fiz treinamento também com a equipe, não só lá no Sejuscom, como também nós fomos lá no Instituto Hiperroxo, fizemos cursos, vários cursos. Depois eu organizei workshops na Justiça Federal, com a participação primeiro só da equipe, conciliadores, servidores, depois com as professoras da UFSC, que eu também fiz um convênio para que elas nos auxiliassem dando aulas no nosso projeto Conciliando pela Paz, que a gente leva para as escolas as técnicas de conciliação, comunicação não violenta, saúde, meditação. Então, eu fiz o convênio com essas professoras, também levei elas para fazer o curso de constelação, para que fosse dada essa abordagem sistêmica também no nosso projeto Conciliando pela Paz. E fizemos também com a Caixa, advogados prepostos da Caixa, também fizemos um curso. Depois, na Semana Nacional de Conciliação, em novembro, nós fizemos a abertura da semana com uma palestra do Paulo Pimon, e essa aberta para todos os jurisdicionados. Convidamos todos os órgãos que atuam na Justiça Federal, todos os conselhos, MPF, AGU, Defensoria, e também aberta ao público em geral. E assim a gente começou primeiro fazendo essa introdução do tema para todos os jurisdicionados, para depois marcar a primeira oficina. Isso tudo aconteceu no ano passado, e a primeira oficina aconteceu esse ano, esse mês, em março a gente fez. E foi dia 1º de março, que consta ali. E o resultado foi excelente, a consulta que a gente fez do que eles acharam foi ótimo, e eles quiseram voltar também. E aí também nós participamos lá em Brasília desse workshop que foi promovido pelo CJF. E agora, então, nós temos para esse mês prevista a oficina de penal, execução penal, dia 10 de maio. Depois nós temos também a segunda oficina de constelação, dia 17 de maio. A gente tem agendado com o psicólogo fazer uma constelação por mês, uma oficina de constelação. Agora, para a segunda oficina, nós já colocamos processos de toda a natureza, ambientais, ações civis públicas, conselhos, caixa, todos os processos. E aí eu coloquei um pouco da legislação que fundamenta esse... e também esqueci de referir que nós fizemos uma visita lá em Florianópolis ao Fórum da Justiça Estadual, que já tem esse programa há 2 anos, e lá eles chamam Conversas de Família. Nós participamos da constelação que eles fizeram lá, para conhecer, antes de implantar o nosso modelo. Então, aqui nós temos a equipe, os desenhos que eu falei para vocês, que nós colamos nos vidros. Aí foi um treinamento em agosto do ano passado. Depois, em setembro do ano passado, foi o segundo workshop de Direito Sistêmico. Reunião com a Caixa, audiência pública, palestra e as audiências de conciliação. Agora, nós também convidamos as pessoas para participarem da constelação, mesmo quando elas vêm na audiência de conciliação e não sai a conciliação, a gente já dá um convite
para participar da próxima constelação. E podem voltar a fazer uma nova audiência, se quiserem. Então, essa foi uma audiência pública com os jurisdicionados e advogados de propósito da Caixa. A palestra na Semana Nacional de Conciliação. Fizemos a reunião com a Defensoria, a triagem dos processos que tivessem casos mais complicados, as oficinas e as audiências. Então, o nosso objetivo é aumentar o diálogo. Nós temos visto que, geralmente, após essa visão sistêmica, as questões se abrem, os conflitos são diminuídos e a conciliação é mais fácil de realizar. E aí tem uma foto das audiências de conciliação, que também trouxe para mostrar o espaço para vocês lá do Sejuscom, com esses vidros coloridos. Aqui é uma audiência de uma família. E o apoio, então, nós temos da direção do foro, que nos auxiliou desde o princípio, inclusive patrocinando esses cursos para toda a equipe. O apoio TRF4, do SISTCOM, o Dr. Rogério Favreto, que está aqui, desembargador, que nos apoiou. Eu estou na coordenação, a servidora Mônica, que é a coordenadora do núcleo, os demais servidores, o IP Roxo, Paulo Pimão e a equipe dele. E aí a equipe toda do Sejuscom, com os estagiários. Seria isso, muito obrigada. Qualquer dúvida que queiram perguntar, enfim, nós estamos abertos. Eu vou passar para a Ana e depois a gente passa para as perguntas ao final. Então, Ana Inês. Obrigada, Michele, parabéns pelo trabalho. Bom dia a todos e todas. Então, eu sou Ana Inês Latorre, eu trabalho no Sejuscom de Porto Alegre, atualmente como coordenadora. E o que eu queria trazer para vocês ainda não é uma prática exitosa, porque está em fase de construção, mas é um trabalho que também é com relação à Caixa, mas numa matéria ainda diversa, que é os processos de vício construtivo dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. A gente tem uma série de condomínios em que os adquirentes dos apartamentos entraram com ações individuais e algumas ações dos condomínios em nome próprio para a questão das áreas comuns. Isso começou a ser tratado na esfera do Sejuscom, ainda na gestão anterior, pelo colega Altair Gregório, buscando encontrar uma solução comum para todos, para resolver esse problema de uma maneira padronizada, enfim, de uma maneira racional. E a primeira solução que se pensou seria que a Caixa contratasse uma empresa para que fizesse os consertos necessários nos apartamentos e nas áreas comuns dos prédios. Isso chegou a ser feito em alguns casos, mas com bastante problema, porque ou o conserto não atendeu ao que os moradores esperavam, ou alguns já não moravam e acabaram não deixando entrar. No apartamento tinha outra pessoa que não deixou entrar a empresa, ou simplesmente não tinha ninguém, não foi localizado. Então, foi feito todo um trabalho de tentar atender aquelas reivindicações, fazendo os consertos, que, no fim, não teve sucesso. Os moradores ficaram bem insatisfeitos e a gente retornaram para uma nova audiência de tentativa de conciliação, que foi bem difícil de conduzir, porque realmente parecia que não se tinha avançado nada. Já tinha tido a reforma, já tinha tido um laudo sobre a reforma e não tinha conseguido se satisfazer a parte, né? E aí começamos a pensar em outra possibilidade, e a Caixa também, que seria da Caixa indenizar esses danos. Bom, para isso, então, teria que se pensar numa forma
de quantificar isso. E nós achamos que seria interessante nomear um perito que se especializasse, então, nessa matéria e que tivesse uma atuação bem próxima de nós. Já havia alguns processos com perícia que a gente resolveu aproveitar e chamamos, então, um perito, um engenheiro que já atuou em alguns desses processos, para que fizesse as perícias por amostragem. Por quê? Os problemas dos imóveis eram comuns. No último andar é um tipo de problema, no térreo é outro tipo de problema, e os andares intermediários são os que menos apresentam vícios construtivos. E acreditamos que o valor, então, das indenizações também vai ter que ser quantificado de acordo com a magnitude dos problemas. Fizemos reunião, então, com o perito, e ele até tem uma metodologia bem interessante, porque, além de ele visitar o imóvel, ou durante a visita, ele utiliza também um drone que sobrevoa o condomínio e fotografa os telhados, fotografa aquelas áreas que, sem esse recurso, seria difícil de visualizar. E ele já nos retornou para a reunião, ainda não apresentou os laudos, mas já conversamos sobre a situação em que se encontram os imóveis e, mais ou menos, como que ele vai proceder para nos apresentar esse resultado, que é por amostragem. Ele não vai ter visitado todas as unidades, mas ele tem uma forma de calcular de maneira ponderada quanto que seria o dano aproximado. É nesse pé que a gente está, para a maioria dos condomínios, mas teve um em que a negociação avançou um pouco mais e, sem ser necessário se chegar a fazer perícia, enfim, a Caixa e o advogado dos condôminos chegaram a um valor que atendia a maioria dos condôminos, um valor dos danos materiais e um valor dos danos morais. E nós resolvemos, então, fazer a audiência no próprio condomínio. Embora o advogado dos autores ele tivesse poderes na procuração para fazer a conciliação em nome de todos, nós achamos que seria interessante a ida da justiça até o condomínio para poder ouvir as pessoas e ter certeza de que elas estavam conscientes do acordo que elas estavam fazendo. Então, nós designamos uma noite para que fosse mais fácil aos trabalhadores estar presentes e nos deslocamos com a equipe do Sejuscom. Quem está trabalhando comigo nesses processos é o Dr. Eduardo Picarelli, que é coordenador adjunto do Sejuscom e está também atuando nas audiências, enfim, no planejamento todo dessas conciliações junto comigo. E fomos, então, nós dois, com a equipe do Sejuscom e a equipe da segurança, e fizemos audiência com 160 condôminos. E foi bem interessante, porque nós achávamos que, pelos relatos do advogado deles, nós achávamos que já estava bem tranquilo, que eles sabiam bem o acordo que eles estariam fazendo, que não teria muito problema, seria só esclarecer, tirar as dúvidas e firmar o acordo. E, na verdade, as pessoas tiveram bastantes desconformidades. Tinha situações que estavam previstas nas nossas cláusulas, depois de várias reuniões entre a Caixa e o advogado, e que as pessoas não tinham entendido dessa forma. E a que mais deu polêmica foi a relativa aos próprios honorários do advogado deles, que ele tinha colocado um valor e, depois, na negociação com a Caixa, esse valor aumentou e as pessoas consideravam que deveria ter aumentado o valor da indenização que eles receberiam e não o valor dos honorários do advogado. E teve momentos bem tensos, porque
Era uma quantidade muito grande de pessoas e alguns estavam bem revoltados. E a gente, então, proporcionou esse momento de escuta e, por momentos, a gente pensou que iríamos embora sem o acordo. E, lá pelas tantas, as pessoas, alguns condôminos começaram a se manifestar no sentido de, então, assinar o acordo. Nós tínhamos acabado de ler todas as cláusulas no certificado de que eles entenderam do que se tratava, isso ficou bem claro. E ficou, então, a questão de eles aceitarem ou não. E logo se formou uma fila que acabou sendo... os outros acabaram se juntando também, aqueles que tinham dúvidas, inconformidades, e fomos surpreendidos com a chuva, que nos obrigou a entrar no salão de festas. Não fizemos audiência desde o início lá, porque era muito pequeno, mas depois, para as assinaturas, foi possível ficar lá até acabarem todos de assinar. E aqueles que não estavam presentes, a gente possibilitou que viessem nos dias posteriores até a Justiça aderir ao acordo. Alguns desses processos eram processos que já estavam em andamento e outros foram RPPs que foram ajuizadas para esse fim, para o fim de fazer esse acordo. Então, teve até algumas RPPs posteriores à audiência que também já se manifestaram no sentido de aderir ao acordo nesses termos. E, com isso, a gente solucionou em torno de 130 processos. Eu não tenho o número exato, porque esses posteriores ainda estão chegando. Essa audiência foi agora, recentemente, na semana passada. Foi bem noticiado, enfim. Outra questão importante é que, do valor dos danos morais, ficou acordado que seria deduzido o débito de condomínio que alguns tinham. Não todos deviam condomínio, alguns deviam há bastante tempo, e alguns deviam valor superior ao que foi pago por danos morais, mas a Caixa, então, concordou em saldar a dívida pelo valor dos danos morais. E, como sempre, tinha alguns condôminos que ficaram inconformes com isso, porque achavam que tinham direito a receber o valor dos danos morais e que não teriam que fazer o pagamento do condomínio, mas acabaram concordando. E foi assim que se solucionou esse caso. Nos casos em que está tendo a perícia, ainda não se tem uma concordância com relação ao valor das indenizações. E acreditamos, inclusive, que algumas unidades, principalmente essas que têm menos vício construtivo, as dos andares que não são extremos, talvez dê um valor mais baixo do que esse que nós aplicamos para esse condomínio todo. E os outros condomínios que ainda estão com a negociação em andamento, eles são de mais unidades. Esse que a gente foi no condomínio era de 160 unidades, e os outros são de aproximadamente 400 cada um. Mas a gente sabe que eles já estão se preparando para receber, como a gente teve essa iniciativa, eles estão se preparando para nos receber lá. E eles querem que a gente vá. Então, já tem uma próxima etapa pela frente, que é fazer essas audiências coletivas nos demais condomínios. E é nesse pé que está, por enquanto. Quando a gente assumiu o Sejuscom e começou a conversar sobre esses casos, parecia muito difícil que se conseguisse dar um tratamento uniforme ou, de alguma forma, equitativo para todos os casos. E acabamos conseguindo construir essa sistemática, que ainda está em andamento, mas que tem apontado para que a solução vai ser favorável. Então, a gente está bem satisfeito com essa possibilidade. Era isso que eu tinha. Também estou aberta para
responder as dúvidas e aceito sugestões também. Obrigada pela atenção. Dúvidas? Eu queria só saber, tem uma questão para cada, mas inicialmente, só para você esclarecesse na questão envolvendo a pedofilia, eu não sei se isso é possível também, se há necessidade de se guardar algum sigilo a respeito do que foi discutido. Não. O que de fato foi conversado, eu estou pensando aqui, com esse sujeito da pedofilia? Qual foi, se eu pudesse perder um tempinho para nos esclarecer como de fato aconteceu, né, essa audiência, para que a gente pudesse ter uma ideia, né, de como que isso está sendo processado lá, bem praticamente mesmo, assim, de como que foi assim, chegou, aconteceu isso, aquilo. Tá. Então, na verdade, foram vários casos. Um deles, ele tinha sido denunciado por 3 crimes e não daria prestação de serviço à comunidade, a pena seria maior. Mas ele também não confessava nenhum dos crimes no interrogatório. Então, depois que acabou o interrogatório, eu conversei com ele, com o advogado, falei que a gente tinha esse programa, que era interessante, expliquei como é que funcionava, e ele disse que gostaria de participar, mas ele ainda não sabia se ia ser condenado e ele nem sequer tinha confessado nenhum dos crimes. Mas nesses crimes de pedofilia também não é necessária a confissão, porque a prova está toda no computador, na pendrive, enfim, né? Toda a prova apreendida na busca e apreensão. Então, ele disse, não, eu quero participar, realmente eu vou confessar. Ele mesmo falou que queria confessar, mas não estava sendo gravado, porque a gente já tinha encerrado o interrogatório. Nós estávamos só conversando. Então, eu reabri. Então, o senhor quer confessar formalmente, vou reabrir o interrogatório. Então, fiz um novo interrogatório e ele confessou. E aí eu absolvi ele por um dos crimes. E aí fechou deu 4 anos e 6 meses, na verdade. Mas, de qualquer forma, apliquei a substituição da pena por restritivo de direitos. E aí ele aceitou participar desse programa. E um outro réu, também nas mesmas condições, mas na semana seguinte, ele, desde o início, confessou, mas ele não entendia que a conduta dele estava equivocada, ele achava que não tinha problema nenhum. Ele insistiu, ele ficou 2 horas falando e me justificando por que estava certo. Nem mesmo ao final ele não compreendeu que estava equivocado, e eu pensei, esse tem que participar do programa mais do que o outro ainda. E o advogado aceitou. Todos os advogados até agora sempre têm aceitado na mesma hora que eu proponho, eles aceitam. E os outros réus que eu propus, quando isso foi durante a audiência de instrução. Nos demais, já foi lá na audiência do início da execução penal, e também propus, não tinha constado na sentença, esses que eu fiz a instrução, eu coloquei já na sentença que eles deverão participar do programa. Os que não tinha constado na sentença, que a gente viu isso só depois na execução penal, também os advogados aceitaram, embora não constasse na sentença. Expliquei que também é uma pena que não estava prevista na sentença, e nem sequer tem previsão legal de aplicação da pena, né? Mas, de qualquer forma, eles quiseram participar. Então, até agora, todo mundo quer participar. Ninguém... Claro, se alguém disser eu não vou participar e essa pena não consta na sentença, a pessoa não pode ser obrigada a cumprir a pena, né? Mesmo que constasse na sentença, também não seria. E o tribunal confirmou também as sentenças com essa pena adicional. Não sei se respondi a tua pergunta. Mas, e daí, na execução, eles vão para algum local? São todas cerimônias? Então, essa vai ser a primeira oficina, que vai ser agora, dia 10 de maio, vai ser lá no Sejuscom, no mesmo espaço que a gente criou, na sala de constelação, só que vai ser uma oficina de execução penal. Então, todos os réus, nós convidamos 10 réus. Eles vão comparecer lá, 10 executados. São 4 de pedofilia e os demais são tributário, moeda falsa, outros crimes.
E eles vão lá com esse mesmo psicólogo e a equipe dele. Só que dessa vez eu não vou participar. Que nas outras constelações eu participo. Mas essa, como eu já condenei eles, eu não vou participar da constelação. Tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu só fazer esse segundo. Eu não sei se eu perdi aqui, me chamaram. O valor do dano moral foi quanto? O valor do dano moral foi R$ 2.000 por unidade e o do dano material também, R$ 2.000. E acho que, só para complementar, a forma de pagamento também foi uma questão, porque o condomínio ele não tem, esse que a gente já fez o acordo, ele não tem a personalidade jurídica constituída ainda, por uma questão de que teve 2 empresas construtoras, que uma sucedeu à outra, a primeira faliu, e essa segunda sumiu. Essa segunda ela era sediada em Santa Maria. E teve uma tentativa da Caixa de gestionar com a Receita em Santa Maria, que não teve sucesso para conseguir a CND relativa a essa empresa, para conseguir regularizar o condomínio. Isso também a Justiça está fazendo um esforço de ir junto com a Caixa na Receita. Fomos no registro de imóveis também, para ver como é que o registro está vendo a situação, tentando, então, conseguir avançar no registro da personalidade jurídica do condomínio. Mas, então, foram 2.000 pagos inicialmente a título de danos materiais, foram pagos numa conta específica que o advogado dos autores abriu para isso, e ele ficou encarregado de distribuir para os clientes dele. E houve outra conta aberta para receber os danos morais, e ele ficou encarregado de fazer, juntamente com uma comissão fiscalizadora do condomínio, a dedução dos débitos de condomínio, e ele vai liberar esse valor restante para cada condômino, depois que eles comprovarem terem feito os consertos. Por que isso? Porque, às vezes, a falta do conserto de uma unidade pode afetar o todo, pode afetar o vizinho de baixo, eventualmente, e também vai desvalorizando o imóvel, que, caso aconteça algum problema no pagamento ou, por algum motivo, o adquirente não fique morando, vai retornar para a Caixa, e a Caixa vai ser responsável por aquele imóvel. Então, é interessante também que o valor que é recebido para que se faça o conserto dos vícios construtivos efetivamente seja aplicado nisso. Então, foram 2.000, os posteriores 2.000 a título de dano moral, com essas ressalvas, e o advogado acabou recebendo 1.500 de honorários. Esse foi o total, os 5.500 foi o total que a Caixa desembolsou, por unidade. Se não tiver mais perguntas, a gente encerra. Acho que não tem, né? Tem alguém que está fazendo constelação? Não? Que está fazendo constelação? Eu já fiz muitas vezes. Com os jurisdicionados? Não, porque a minha mulher, minha esposa, participa de constelação. Às vezes eu vou e faço uns personagens. A constelação não é de bonequinho, constelação ao vivo. Com pessoas. Aí eu participei algumas vezes. Colega, Eu esqueci de mencionar que a constelação ela pode ser feita com pessoas representando ou com bonecos. A que a gente está fazendo lá na Justiça são as pessoas que representam. Tá. Perdão, eu cheguei atrasado. Infelizmente, eu Não gostaria tem de ter problema. participado, mas não pude. Só queria saber, vocês aplicam a constelação, apenas a constelação, ou vocês utilizam as técnicas da justiça restaurativa neste processo de vocês?
a gente, mesmo quando a pessoa não fez a constelação, como a equipe toda foi formada no direito sistêmico e constelação, os conciliadores, inclusive os conciliadores voluntários, a gente tem tentado dar essa visão sistêmica nas audiências de conciliação. Estamos procurando, estamos aprendendo, né? Nós começamos isso no ano passado. Então, mesmo quem não participou da constelação, a gente tenta na audiência. Ou se a gente verifica também, a partir de tendo esse conhecimento das constelações, fazendo as audiências, a gente verifica que seria o caso de a pessoa participar de uma constelação, a gente marca para que ela volte. Hoje mesmo eu estava comentando no café, teve um caso de uma ação civil pública ambiental, que era uma ação que tramita já há 5 anos, e eles estão há muito tempo para reparar o dano, são 2 pessoas, 2 vizinhos, e na audiência com eles, eles discutiram, e um falou que plantava, e o outro ia lá e botava fogo e queimava e tal. E o pedido do MP era também de aplicação de uma indenização de R$100 mil, tudo. Eu expliquei para eles na audiência que, se eles não reparassem o dano, eles teriam que pagar aquilo ali, que a gente podia conciliar para eles começarem a reparar. E um deles falou assim, eu até tento, mas ele não deixa. Mas por que o senhor não deixa dele? Isso é uma longa história, se eu vou contar toda a vida. Não, o senhor pode contar, eu quero ouvir. O advogado da União me olhou com uma cara e falou, não, agora ela vai ouvir toda essa história, que não tem nada a ver com o dano ambiental. Né? Então, ele contou uma história que era já do bisavô dele, que deu os terrenos, que foi uma questão da partilha, que um ganhou um terreno melhor que o outro. Então, eles são inimigos desde aquela vez. E eles são parentes, na verdade. Um é casado com é primo da mulher dele e tal. E ele chorou, falou que gostaria de fazer as pazes com o vizinho, que é parente. E eu olhei para ele, o senhor não gostaria de fazer as pazes também com ele? E ele, eu até gostaria, mas a minha mulher me mata se eu fizer as pazes com ele. Então, eu designei uma nova audiência para a gente conversar sobre essa história familiar, trazendo, então, os outros parentes que não tinham vindo, porque, na verdade, estavam só os 2 homens, que trouxessem as mulheres e os outros. E a Geu falou, mas eu estou dispensado de voltar nessa próxima audiência, né, doutora? Eu, sim, na próxima a gente vai tratar só da família. Aí você volta na outra, na terceira. E depois de 4 audiências, a gente conseguiu fazer a conciliação e eles resolveram reparar o dano. Fizeram as pazes. E as mulheres também. Que o problema, na verdade, eram as mulheres que não perdoavam. E isso aconteceu em diversas ações, por exemplo, essa ambiental, que não tem nada a ver, teoricamente, com a família, mas depois a gente vê que o problema é familiar. E a gente tem visto que é possível fazer isso em todas as ações. E a constelação lá a gente viu, por exemplo, na primeira constelação que a gente fez com a Caixa, o psicólogo colocou uma pessoa para representar a Caixa, uma pessoa para representar o devedor, uma pessoa representando a dívida e uma pessoa representando a justiça. E já na primeira, as próprias pessoas falaram assim, não é bom que a justiça fique ao lado do devedor ou ao lado da Caixa, é melhor que a justiça se mantenha distante. E assim eles conseguem conversar melhor. Isso foi a primeira constelação. As pessoas mesmo chegam nessa conclusão. Eu não vou explicar exatamente o que é constelação, mas vocês podem olhar os vídeos no YouTube ou ler os livros do Bert e outros que falam sobre os princípios da constelação, sobre as leis da constelação, da ordem, da hierarquia e do equilíbrio. E também, para quem chegou atrasado, então, eu vou só repetir como a gente fez. Primeiro o treinamento da equipe, depois a gente começou a fazer a constelação, e as audiências são marcadas com 20 a 30 dias depois da constelação, para possibilitar a conciliação. E também, às vezes, não sai a conciliação na primeira, nem na segunda, sai na terceira. Ou, às vezes, a gente faz uma audiência de conciliação, não dá, vai para a constelação e depois volta. Então, não tem muita ordem. E você participa dessas audiências como magistrada? Como conciliadora.
Ah, tá. Mas, assim, eles sabem que você é a magistrada do processo, é a juíza do processo. Eu sou a coordenadora do Sejuscom, eu não julgo nenhum desses processos, porque eles são das varas cíveis. E eu estou lotada na vara criminal. Então, e eu sempre falo isso no início da audiência, que eu sou só a coordenadora, que se a gente não conciliar, o processo vai voltar para o juiz da vara de origem e ele vai decidir. Então, as pessoas ficam bem à vontade. Também nunca dou a minha opinião, digo, se eu fosse juiz, eu julgaria assim. E até porque eu também não sei como eu julgaria, porque eu não estou bastante tempo afastada dos processos. Eu também não acompanho a jurisprudência, não sei nada sobre como é que vai ser o julgamento. E lá são 3 varas cíveis, então não tem, cada também juiz tem a sua opinião, tudo. Eu só participo da constelação e da conciliação. Salvo nas execuções penais, que daí eu não participo da constelação, porque como eu já condenei as pessoas, não vou participar da constelação. E no programa que nós também iniciamos agora, que é o programa Prosperidade, que também abrange as constelações, vai ter também oficina de consultoria financeira e palestra de consultoria financeira. Aí a gente vai unir as constelações com a consultoria financeira e depois as audiências, que podem ser reclamação pré-processual, que são as audiências pré-processuais, por esse rito novo que o Tribunal da 4ª Região criou, que é um processo já protocolado no EPROC, com numeração, tudo. Ou então pode ser um processo judicial, que já existe, unindo todos os processos. Mais alguma pergunta, colega? Ou de outras pessoas? A maioria deve estar, não acredita que isso é possível. Eu também não acreditava. Depois que eu fui fazer o primeiro curso e participei da primeira constelação, eu acreditei que realmente era possível. Até contei algumas histórias hoje no café da manhã para o pessoal. Teve uma moça na primeira... Eu fiz um curso de 2 dias, sábado e domingo. A moça fez a constelação, foi muito forte no sábado. E no domingo eu falei para a Mônica, a servidora do Sejuscom, olha, aquela moça de ontem não veio, né? Foi muito pesado. E depois, no final, uma outra pessoa falou, eu gostei muito desse curso, só fiquei preocupado que a moça que constelou ontem não voltou. E o psicólogo falou, não, ela está ali, a moça estava maravilhosa, tinha se transformado completamente, era outra pessoa. Tanto é que ninguém reconheceu no dia seguinte. Então... realmente, e quando a gente constela, seja a gente constelando ali, representando as pessoas, ou só assistindo, de qualquer forma, a gente sente os efeitos da constelação. E sempre serve o chapéu também. Sempre o outro constelou, mas eu tenho um problema parecido, também se aplica. Né? O colega que já fez deve ter também essa sensação. Né? Sempre é útil. Eu não faço muito, não, mas às vezes que eu fiz, participei, assisti, dá para verificar que é realmente um processo de integração, volta no tempo. Às vezes em que eu representei alguém, eu senti fisicamente, não eu, Zé Henrique Guaraci, mas o personagem, eu senti as relações da pessoa que eu estava representando. Já vi gente chorar, já vi a minha mulher desmaiar, tendo xilique, representando as pessoas. É muito interessante. A minha esposa já faz toda segunda. Teve uma constelação... no céu e eu na terra. Teve uma constelação que eu participei, que o psicólogo mandou eu, que eu representava alguém, mandou eu ficar em pé em cima de uma cadeira mais para trás. E eu pensei que eu era a avó da criança, já que eu estava mais para trás. E a pessoa vinha na minha direção e eu pensava, não, eu não posso ajudar. Eu fazia assim, e o psicólogo falou, o que tu está sentindo? Eu falei que eu não posso ajudar, eu sinto que eu não consigo ajudar. E depois, ao final, ele falou que eu era a justiça. E realmente, depois, no final da constelação, eles chegaram à conclusão que a solução estava no casal conversando e não a justiça não seria a solução. Mas eu nem sabia o que eu era. Eu pensei que eu era a avó, não sabia que eu era a justiça. Mas, de qualquer forma, eu não podia ajudar. Então, só para dar alguns exemplos para vocês pensarem no que é. Se alguém quiser fazer, quiser tirar dúvidas,
pode me telefonar ou me mandar um WhatsApp. Eu acho que eu não botei meu celular ali, mas é 48 99908 1166. Querem anotar? Eu repito. É 48 99908 1166. Pode mandar um WhatsApp que da noite eu respondo, que durante o dia eu estou fazendo audiência. Quem que é o colega lá? Não. É que lá em Florianópolis a gente não faz audiências no Sejuscom de matéria previdenciária, porque lá funciona aquela equipe de trabalho remoto, a ETRBI, que ontem a doutora Fábia e a doutora Eunice explicaram, e eles fazem as conciliações só no processo, por petição e no fórum. Então, há alguns anos já a gente não faz a audiência previdenciária mais no Sejuscom. Nós tratamos só de outras matérias. O previdenciário está tudo resolvido eletronicamente. Mas, se alguém quiser participar também, é possível, né? Nós não deixamos fechada a oficina de constelação, qualquer um pode participar, desde que queira, mesmo que o processo não esteja lá no Sejuscom. Também as constelações são caras, em média eles cobram 600, 800 reais para fazer uma constelação. E lá a pessoa vai fazer de graça na Justiça Federal. Mais alguma pergunta? Não? Então, muito obrigada pela atenção. Fico à disposição para qualquer dúvida aí, se alguém queira implantar. E se alguém implantar, por favor, me avise para a gente trocar ideias. Obrigada.